Boa noite, pessoal. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja derramada sobre os teus pensamentos, sobre o teu coração, sobre a tua mente. Eu quero deixar uma palavra da parte de Deus nessa noite que está na sua escritura. Na escritura em Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 32. E eu quero te dizer nessa noite, que essa noite que Deus criou para nós, né? Essa noite, todas as noites que Deus criou, todos os dias que Deus criou são lindos, né? São bons, são maravilhosos. E que Deus nessa noite, o Espírito de Deus traga a luz para a tua noite nessa noite, para os teus pensamentos. Que o Espírito de Deus nessa noite traga a vontade de Deus para os teus pensamentos nessa noite. Que o Espírito de Deus nessa noite traga a alegria, o amor, né, o perdão para os teus pensamentos, para o teu coração nessa noite. Né? Hoje se encerra, hoje a partir da meia-noite se encerra o ano de 2023 e começa um novo ano, 2024. E eu quero deixar uma palavra para o teu coração nessa noite, para o meu coração também, porque a palavra não é minha, é do Senhor Deus, né? Mas antes disso, eu quero fazer uma oração junto com você aí. Você que está aí, curta, comente, compartilhe, convide mais pessoas. Vamos fazer uma oração juntos nessa noite. Eu te peço para você ficar até o final dessa live, né? Porque para que você entenda, para que tenha uma melhor compreensão, né? Para você entender o sentido da ministração, da pregação. Toda história tem um começo, um meio e um fim, né? E você deve ficar até o final, se esforce. Eu sei que hoje é noite de festa, né? E de comemorações, as festas, né? Comemorações. Mas fique comigo, né? E eu creio que você vai sair renovado, que os seus pensamentos vão ser renovados. Eu creio pela palavra de Deus que você vai entrar 2024 com a mente renovada, com seus pensamentos renovados, com um novo coração, com a mente de Cristo, porque a mente de Cristo é boa, né? A mente de Cristo é pura, é santa, e a mente de Cristo é o que faz bem para nós. Vamos fazer uma oração junto comigo? Você que está aí, receba o meu abraço, um beijo no seu coração, né? Você que vai entrar depois também, você que está assistindo ao vivo agora comigo, você que vai assistir depois gravado, né? Vamos fazer uma oração. Pai dos céus, em nome de Jesus Cristo, eu entro em tua presença. Ore junto comigo aí. Deus, eu entro no trono da graça, pelo sangue da nova e eterna aliança, pelo Espírito eterno, pelo nome de Jesus. Senhor, como o Senhor disse ali na cruz do Calvário, Pai, eles não sabem o que dizem. Senhor, perdoa os nossos pecados de pensamento, de mente, Senhor, de coração, porque o Senhor na cruz do Calvário, está lá em Colossenses, Senhor, diz que o Senhor Deus, Pai, se reconciliou consigo mesmo, no teu Filho Jesus Cristo, com o teu sangue, para purificar a nossa mente, a nossa consciência das más obras. A tua palavra diz, Deus, que lá em Colossenses, capítulo 1, que nós éramos inimigos teu por natureza, Senhor, que a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa consciência era inimiga do Senhor por natureza, porque nós nascemos da origem do pecado, Deus, e fomos concebidos pelo pecado, mas o Senhor, Deus Pai dos céus, enviou o teu único Filho, Jesus Cristo, unigênito, para dar a vida por nós, para nos reconciliar os nossos pensamentos, a nossa consciência das más obras a ti, Deus Pai. E por isso, pelo teu Filho, que morreu e deu a vida por nós ali na cruz do Calvário, ao terceiro dia foi ressuscitado. Nós temos o Espírito de vida dele para nos perdoar de todo pecado. E para lançar todos os nossos pecados no mar do esquecimento. E eu quero te dizer nessa noite que a palavra de Deus garante que dos teus pecados Deus não lembra mais. A palavra de Deus te garante. É a garantia, é o Espírito Santo, a aliança que Cristo fez na cruz do Calvário. É a garantia que
que os teus pecados foram todos perdoados pelo Senhor Jesus. E a tua mente, Jesus já reconciliou na cruz do Calvário ao Deus Pai. Porque lá em Colossenses diz que quando pecamos, né, toda a humanidade pecou, o entendimento, a mente se separou de Deus, porque o pecado separa o homem de Deus. Mas o próprio Deus Pai enviou o seu Filho para reconciliar a tua mente, a tua consciência a Ele novamente. Então se sinta perdoado, perdoada por Deus nessa noite, porque Ele não veio para condenar o mundo. Deus enviou o seu único Filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. O Deus Pai enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Que essa noite seja noite de louvor a Deus, de adoração a Deus, né? De gratidão a Deus, porque Ele nos deu o Espírito do seu Filho, nós em ofensas e em pecados. Então é maravilhoso nós podermos desfrutar dessa vida dentro de nós, que é a vida do Filho de Deus, o Espírito do Filho de Deus dentro de nós. E por isso nós vivemos. Nós estamos vivos, você está vivo, porque o Espírito de Deus habita em mim e em você. Porque Jesus na cruz do Calvário pagou alto preço, com o sangue dele, para nos purificar de todo pecado, para que o Espírito dele morasse em nós e nós tivéssemos vida. Então vamos ler junto comigo? Pegue sua Bíblia manual, você que não tem a Bíblia manual, pegue a sua Bíblia virtual, o seu tablet, né? O seu celular, no seu notebook, computador, e acompanhe junto comigo essa escritura no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, né? Acompanhe junto comigo, irmã Rosângela que está aí, Camurugi, né? Irmã Mônica, né, que está aí, né, o irmão Luciano, que está aí, né, eu não vou falar o nome de todos, que não vai dar tempo, para que não prolongue muito a live, né, mas Deus continue abençoando você, as bênçãos do Senhor já estão sobre você, porque lá em Efésios diz isso, que as bênçãos do Senhor já estão sobre você, então tome posse da palavra de Deus nessa noite. Vamos ler junto comigo? Tem tradução de Bíblia que é diferente, né? Mas o significado é o mesmo, certo? A escritura está, estou repetindo, em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, que fala de um filho mais novo e um irmão mais velho e que tinha um pai. Vamos ler junto comigo? Aqui é o caminho de Deus e o caminho do homem, né? Fica até o final para você entender. Aí diz assim, e disse, a partir do versículo 11, capítulo 15, estou repetindo de Lucas, a partir do versículo 11. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, eu vou ler tudo e depois eu vou voltar explicando, amém? E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos,
trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai, matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda, com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, perdido e foi achado. Quantas das vezes, né? Até aqui é uma comparação, é uma parábola, certo? É uma comparação. Quantas das vezes nós, filhos mesmo, terrenos, né, dos nossos pais, eu não sei se isso acontece quase em toda a família. Toda mãe, ela cuida, observe se não é assim, toda mãe cuida mais daquele filho ou filha que apronta, não é assim? Toda mãe, ela protege e guarda e ajuda mais aquele filho ou filha que mais apronta, que mais bagunça, não é assim? E nós, como irmãos, né, um do outro, do nosso irmão, da nossa irmã, nós ficamos com ciúmes, não é assim? Nós ficamos tristes, porque nós somos obedientes aos nossos pais, e a nossa mãe e o nosso pai acaba fazendo as vontades do nosso outro irmão ou da nossa outra irmã. Mas a palavra de Deus aqui no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, está falando comigo, contigo nessa noite. Esse irmão mais velho se indignou porque o pai fez um banquete, né? E preparou para aquele irmão mais novo, que ele pediu para esse irmão mais novo, pediu ao pai, você deve ter prestado atenção aí, para dar a herança dele, porque ele queria ir embora da casa do pai. E o pai prontamente deu a herança daquele filho mais novo. O pai não impediu, né? O pai não impede, né? Eu quero te dizer nessa noite que eu quero falar tanto do pai e mãe terrena como do nosso pai do céu. Eu quero te dizer nessa noite que o nosso pai do céu não te impede de você fazer nada, não. A palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse confirma isso. Que o nosso Deus Pai do céu, ele não nos impede de nada. É nós que escolhemos o nosso caminho, né? É nós que escolhemos o nosso caminho, que é o caminho do homem, né? Como a palavra de Deus fala, o caminho da mulher. Mas Deus, ele tem o caminho dele para a tua vida, para a minha vida, né? Tanto nós escolhemos o nosso caminho, traçamos o nosso caminho, traçamos a nossa rota, mas Deus também tem traçado um caminho para você, mais excelente do que o seu. Deus também tem traçado uma rota para você. Só que, com certeza, esse filho mais novo não estava com o entendimento aberto. Porque se esse filho mais novo tivesse com o entendimento aberto, com a luz no entendimento dele, na mente dele, ele não faria o que ele teria feito, né? Porque quem está com a luz, com o entendimento, consciente dos seus atos, não faz o que esse filho mais novo de Lucas 15, nós lemos agora, fez. Com certeza não. Se ele tivesse em sã consciência, em perfeito juízo, esse filho mais novo que acabamos de ler aqui na escritura em Lucas 15, ele não teria feito aquilo. A palavra de Deus nos garante. É tanto que ele se arrependeu. Se você observar aqui,
esse filho mais novo, ele saiu, ele achou que aquele dinheiro que o pai deu, aquela herança que o pai deu, não está escrito, mas dá para entendermos isso. Com certeza ele achou que aquela herança que o pai deu a ele ia dar para a vida inteira dele, né? Que nunca ia faltar. Mas ele se enganou, porque nós nos enganamos. Nós achamos que nós temos certeza de tudo, só achamos, só imaginamos, mas nós não temos certeza de nada. Pela palavra de Deus, se eu e você tivéssemos certeza de tudo, nós não erraríamos tanto. Porque eu tenho certeza que eu e você, nós não gostamos de errar. Eu tenho certeza que todo ser humano, em perfeito juízo, em sã consciência, não quer errar. Você não quer o mal para você próprio. Uma pessoa em perfeito juízo, estou chamando a atenção aqui. Uma pessoa que não está em perfeito juízo, que não está bem conscientemente, claro, ele vai achar o máximo errar. Ele vai, é como uma criança, uma criança, vamos tentar aqui, né? Uma criança com 1 ano de idade. Uma criança com 1 ano de idade, ela não tem certeza do certo e do errado, não é isso? Uma criança com 1 ano de idade, eu não lembro, eu não sei você, com 1 ano de idade, o que eu fazia, né? Minha filha aprende, tem crianças que com 1 ano de idade já está engateando, já está andando com dificuldade, mas já está andando, né? Mas tem crianças que têm mais dificuldade e andam bem depois, mas não tem noção do perigo. Uma criança não tem noção do perigo, né? Uma criança, ela acha que tudo pode e que nenhum mal vai acontecer. Mas nós adultos, nós jovens, né? Eu sou adulta, mas eu estou me referindo a todo ser humano, jovem, adulto, adolescente, pré-adolescente, né? É consciente dos seus atos, né? Tem noção dos seus atos, tem consciência dos seus atos, sabe o que é certo e sabe o que é errado, mas não tem certeza. Porque, olha, mesmo nós sendo adultos, né? Mesmo nós sendo adultos, nós também erramos. Porque nós, se nós tivéssemos certeza, nós não erraríamos. Eu estou repetindo o que eu falei. Então, se você errou, se perdoe nessa noite, porque se você tivesse a maturidade que você tinha anteriormente, você não teria feito isso, não é? Se hoje você está com mais maturidade, todos os dias nós vamos aumentando a nossa maturidade. Todos os dias nós vamos tendo mais experiências. Todos os dias, porque a palavra de Deus diz que a tribulação, ela produz experiência. E a experiência produz paciência, que é perseverança. E a perseverança produz esperança, né? Então, isso tudo que eu e você estamos atravessando, passando, não é para o nosso mal. Não é para o meu mal, para o teu mal. É para nós adquirirmos experiência. É para nós adquirirmos paciência, perseverança e esperança. É para ficarmos mais fortes. É que muitas das vezes nós achamos que essas lutas vão nos derrubar. É que muitas das vezes nós imaginamos que essas lutas que passamos vai tirar nossas forças. Claro que no momento que estamos atravessando e passando por lutas, as nossas forças se esvaem. Nós ficamos às vezes esgotados, né? É tanto que lá em Isaías 40, Deus fala que ele renova as forças nossas, né? Até os jovens, lá em Isaías 40 diz que até os jovens se cansam, né? Porque é difícil o jovem se cansar, porque jovem tem muito gás, né? Eu tiro por mim, eu vou fazer 50 anos, né? Claro que tem mulheres com 50 anos que usam salto, mas eu, quando era jovem, eu usava muito salto, não me cansava. Hoje eu me canso, né? É claro que eu devo fazer mais exercício físico, né? Porque o exercício físico ajuda. Claro que a palavra de Deus diz que o exercício físico para pouco aproveita, não é para muito que aproveita, para pouco, mas devemos fazer o exercício físico, né? Pouco, mas devemos fazer, né? Um conjunto de coisas que precisamos para o nosso corpo. Mas Deus, ele trata da vida espiritual, corpo, alma e espírito. Deus, ele quer que eu e você cuidemos do nosso espírito, do nosso corpo e da nossa alma, né?
Porque se nós cuidarmos só do nosso corpo, claro que temos que cuidar do nosso corpo, né? Tomar banho, né? Fazer exercícios. Eu não faço, né? Eu não vivo isso, preciso viver, né? Eu preciso praticar, porque eu tô falando aqui do exercício físico que eu não pratico ainda, né? Eu devo praticar, né? Porque às vezes eu faço de vez em quando pouco exercício e eu vejo que me faz bem, né? Mas em primeiro lugar, nossa vida espiritual. Porque o nosso corpo vive do espírito, né? Se Deus tirar o nosso espírito, o meu e o seu, nós morremos. Porque o que faz viver o nosso corpo é o espírito que Deus nos deu. O espírito do homem, da mulher que Deus nos deu. Cada um tem o seu único espírito, né? É particular. Você tem o meu é único, o seu é único, você é único, você é única, né? Então Deus fez nós únicos, né? Deus fez nós singular, né? E o nosso corpo físico cansa, mas o nosso espírito não cansa. O nosso corpo, como a palavra de Deus diz, é fraca. A nossa carne é fraca no sentido de adormecermos, de não aguentarmos muitos dias com sono, sem dormir muitos dias, nós ficamos cansados. Os nossos olhos incham por dormir pouco. E o nosso corpo precisa sim de dormir, né? De dormir à noite, trabalhar durante o dia. A palavra de Deus fala sobre isso, né? Que nós devemos trabalhar durante o dia e à noite dormir. Claro que tem pessoas que trabalham durante a noite e o dia tira para dormir, mas eu não quero falar sobre isso porque são vários temas, são vários assuntos, são várias linhas de pensamento e se eu ficar aqui conversando todos os temas, todas as linhas de pensamento, à noite o dia não dá. Então hoje o tema é sobre o caminho do homem e o caminho de Deus, né? E nós, como eu falei, nós às vezes imaginamos e pensamos que o nosso caminho está corretíssimo, está certo, porque o nosso entendimento não está aberto. Como esse filho mais novo aqui, que ele tinha um irmão mais velho e o seu pai. E o pai deu a herança dele e ele foi, né? E quando ele chegou lá, a palavra de Deus aqui na escritura em Lucas 15, diz, né, que ele gastou, né? Ele gastou, tá aqui no versículo 30, do capítulo 15, do versículo 30, que ele gastou, desperdiçou a fazenda dele com as meretrizes. E, né, o filho mais velho falou isso, né? O filho mais velho falou para o pai que o irmão dele mais novo gastou tudo com as meretrizes, desperdiçou todos os recursos que o pai deu da fazenda, né? E olha o que ele falou aqui no versículo 17, o filho mais novo, que foi o que pegou a herança e gastou com as meretrizes. E caindo em si, ainda bem que ele caiu em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome, né? Mas olha que atitude linda desse filho mais novo. Então, olhe, todos pecaram. Eu não estou aqui incentivando você a pecar, porque o pecado não é de Deus, não provém de Deus. Mas eu quero te dizer que se você pecou, o que Deus quer de mim e de você, porque todos pecaram. Lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz isso, que todos pecaram. O que Deus quer de mim e de você é arrependimento, porque todos pecaram. Claro que nós não devemos pecar propositadamente, né? Ou seja, nós não devemos pecar intencionalmente, porque aí, mesmo assim, Deus tem misericórdia quando a gente confessa, porque a palavra de Deus diz que quem confessa e deixa alcança misericórdia, né? Mas quem encobre as suas transgressões, está escrito na palavra de Deus, nunca alcançará misericórdia. Mas se você confessar os teus pecados em oração para Deus, falando com Ele em oração, Ele é poderoso para te perdoar. Porque o homem pode não te perdoar, a tua mãe pode não te perdoar, o teu pai pode não te perdoar, porque são homens, mulheres, falhos, pecadores. Mas Deus que é santo, Ele te entende. Eu estou repetindo, Deus é contra todo pecado, mas Ele entende você mais do que o teu pai e a tua mãe terreno. Deus compreende você, porque antes, a palavra de Deus diz que antes que eu e você fôssemos gerados, está lá em Jeremias, no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia, Deus já te conhecia. Primeiro Ele formou o nosso espírito dentro de nós. Deus primeiro formou o nosso espírito, para depois, né,
formar o nosso corpo, né? A nossa alma. Então Deus criou o nosso espírito primeiro, para que ele desse condições ao nosso pai e à nossa mãe de nos gerar no ventre da nossa mãe, né? Mas Deus nos conhecia antes mesmo, está escrito na palavra de Deus, de sermos gerados no ventre da nossa mãe, está lá em Jeremias. E no livro de Salmo também, o salmista, o Davi, né, que era profeta, ele disse, né, que de uma maneira tão terrível, tão maravilhosa, Deus nos entristeceu no ventre da nossa mãe, né? Então Deus, ele te sonda e te conhece desde o ventre da tua mãe. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um caminho para você. Deus tem uma saída para você. Aos olhos humanos você não vê saída. Porque aos olhos humanos nós não temos como ver. Nós só vemos aquilo que os nossos olhos veem, os nossos olhos carnais, físicos. Mas Deus é espírito. E Deus conhece a tua história. Deus sabe por que você pecou. Deus sabe aonde você caiu. Mas a palavra de Deus diz, lembra onde caíste, arrepende-te e volta. Então que essa palavra nessa noite produza arrependimento no teu coração, na tua mente, no teu pensamento. Porque esse filho mais novo aqui, ele pediu ao pai, olha aqui no versículo 11. Ele disse, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Então ele pediu a parte dele e o pai deu prontamente. Ele pediu e o pai deu. E ele gastou tudo com as meretrizes, nós lemos aí. Mas olha, quando ele se arrependeu, olha, a virtude está no arrependimento. Quando esse filho mais novo se arrependeu, olha aqui, ele falou no versículo 18, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Esse irmão mais novo, ele se arrependeu. Ele se aquebrantou, ele se humilhou, ele reconheceu os seus erros, as suas falhas. Ele disse, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado, versículo 19, de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Ele não chegou prepotente, arrogante e orgulhoso, porque o orgulho, a soberba, que é a ingratidão, o orgulho são a mesma coisa. Não é virtudes, não é fruto de Deus, do Espírito Santo. É obra das trevas. É obra da carne. Olha que ele chegou, ele poderia ter dito, ah, meu pai, o Senhor é meu pai, né? Eu pedi, o Senhor me deu, e eu tenho um direito, eu vim voltar, e o Senhor tem que me aceitar como filho. Não. Desculpa. Ele se humilhou. Olha o que ele disse. Mesmo o pai sabendo que ele não deixaria de ser filho. Porque eu quero te dizer que o pai, eu quero dizer nessa noite que o pai do céu, ele nunca vai te abandonar. É nós que abandonamos Deus nos nossos pensamentos, na nossa mente. Tem uma passagem nas escrituras que diz assim, não afaste os teus pensamentos, o teu coração de Deus. É o nosso coração, a nossa mente que se afasta de Deus. Mas Deus não se afasta de mim e de você. É nós, com nossos pensamentos, que nos afastamos de Deus. Mas Deus não se afasta de você. Ele continua contigo, é só você clamar. A palavra de Deus em Jeremias diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus vai mudar a tua história e pela fé ele já mudou. Porque pela fé tudo já foi realizado, tudo já foi feito. Mas Deus vai concretizar aquilo que ele te prometeu se você permanecer firme. E aqui está dizendo, né? Esse filho mais novo, ele disse, né? Eu vou recusar uma chamada aqui que estão me chamando, né? Na chamada aqui do WhatsApp. Por isso que eu fui lá clicar, né? Eu vou beber um pouco de água aqui que tossi um pouco. Hoje está um pouco de calor, né? Mas glória a Deus por tudo, porque glória a Deus pela chuva que Deus manda, glória a Deus pelo sol, glória a Deus por tudo. Não, tá bom. Só joga dentro da água, tá bom. Minha filha, né, tá me auxiliando aqui, me ajudando.
Aí aqui diz assim, né? Que esse filho mais novo, já não sou digno de ser chamado, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Qual é o pai que não se aquebranta? Mesmo Deus sabendo que você é filho dele, mas nós temos que chegar na presença de Deus com humildade. Porque a palavra de Deus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Deus é manso e humilde de coração. E Ele quer que a gente aprenda dele, a ser manso e humilde. A palavra de Deus diz, eu não vou te dizer aqui, folhear, porque senão a noite não dá. Diz que os mansos herdarão a terra, mas os rebeldes comerão o pior dessa terra. Quando nós agimos com rebeldia, observe, até nós que somos pecadores humanos, se você for humilde com o seu amigo, com o seu irmão, não importa, com o seu vizinho, for aquebrantado, seu vizinho lhe ajuda, pode ter certeza que é pecador, não é assim? Imagine Deus, né? Tem uma passagem nas escrituras que diz que tinha uma mulher com a causa na justiça e aquele homem não temia nem a Deus nem aos homens, era um juiz iníquo, injusto. E aquela mulher, de tanto insistir, aquele homem julgou a causa daquela mulher. E logo em seguida, porque nós temos que ler a palavra de Deus, as escrituras, o texto e o contexto. Nós não temos que pegar versículos isolados para aplicar, né? Porque aí não vai validar, não vai acontecer, não vai concretizar. Nós temos que, a palavra de Deus é para abrir o nosso entendimento. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a luz que nos ilumina, que dá aquele estralo assim e vem o entendimento e a gente recebe a vitória. Por isso que devemos ficar atentos na palavra de Deus. Por isso que devemos ficar ligados na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes. A palavra de Deus, ela penetra a nossa alma, o nosso espírito, a nossa junta e as nossas medulas. Amém? Se você aí está ouvindo algum barulho de som aí fora, eu não sei se você está ouvindo, né? É que aqui, eu acho que no mundo todo tem isso, né? No todo o Brasil, na Bahia, tem, né, as pessoas que colocam som alto, né? E se você estiver ouvindo aí, né, é porque quando o som é muito alto acaba ouvindo, né? E eu tô aqui numa área, né, no salão aberto, né? No salão, eu estou no salão, mas tá aberto e não é acústico, né? E por isso acaba ouvindo os barulhos de lá de fora, né? Então, só tô aqui me justificando, né, para você entender. Então, olha só, esse filho mais novo, ele se humilhou, ele se aquebrantou. E aquele pai, está dizendo aqui no versículo 20, se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor roupa e vesti-lo e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Então a palavra de Deus está te dizendo aqui que Deus, ele te recebe como filho. Que se você se arrependeu e Deus sondou o teu coração aí agora, Deus, ele sonda os nossos pensamentos, a nossa mente, porque ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele é o único que conhece os nossos pensamentos, ele é o único que tem todo o poder e ele é o único que está presente em todo lugar, né? E aqui está dizendo que, então, com certeza, se o Deus Pai, que ele conhece os teus pensamentos, sondou e viu que houve arrependimento em você e em mim, ele vai fazer como está escrito na palavra dele aqui, porque a palavra de Deus se cumpre tio por tio e vírgula por vírgula. Ele vai te receber e ele vai te colocar uma veste espiritual, uma veste de salvação. Ele vai colocar em você o anel da salvação. Ele vai colocar em você a sandália da salvação, né? Eu vou aqui novamente, que alguém está me ligando, né? Ele vai colocar em você as vestes da salvação, com certeza, né? Ele vai, eu esqueci de desligar, né, o WhatsApp, né? Me perdoe aí, e por isso está vindo as chamadas, né? Eu esqueci, era para ter silenciado, né, o som do WhatsApp. E eu não mudei e esqueci, né? Tantas coisas a gente acaba esquecendo, né? Então, se você se arrependeu nessa noite, né? Ou nesse dia que você vai estar assistindo essa pregação, essa live, essa ministração, Deus vai colocar as vestes do céu em você. Porque as tuas vestes da terra pode estar suja, mas as vestes do céu, da salvação. Jesus é o Espírito da salvação, ele te deu o Espírito da salvação.
Jesus, ele te deu o Espírito Salvador para te salvar. E está dizendo aqui na palavra, no versículo 22 do capítulo 15 de Lucas, que ele vai pôr veste de salvação em você, que ele vai pôr anel de salvação em você, sandália nos teus pés. Lá em Efésios diz, né, calçar os pés com o evangelho da paz, né? Lá em Efésios diz colocar o capacete da salvação, que é a palavra de Deus, que é o Espírito da salvação na nossa cabeça. Revestir a nossa mão direita com a espada do Espírito, lá em Efésios capítulo 6, que é a palavra de Deus. A mão esquerda com o escudo da fé, que é a palavra de Deus, que é o Espírito da salvação. Revestir as tuas costas, cingir com a verdade, que é a palavra de Deus, né? Revestir os teus peitos, a tua cintura com a couraça da justiça, ser justo. A nossa justiça é trapo e cinza diante do Senhor, mas a justiça de Deus te justifica. E o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário te justificou. A palavra de Deus diz que o acusador das nossas almas acusava, passado, o verbo passado, presente e futuro, ele não acusa mais. Claro que ele acusa, mas não se sinta acusado, porque Jesus te justificou na cruz do Calvário. Jesus morreu e ressuscitou para perdoar os nossos pecados, para nos salvar de todo pecado, para nos salvar da ira futura, da morte eterna e nos dar a vida eterna. Então, Jesus te justificou. O acusador das nossas almas, eu estou repetindo, acusava, não acusa mais, porque Jesus na cruz do Calvário, ele venceu no teu lugar e no meu lugar. Jesus estava representando eu e você, pela fé. Os nossos olhos não viram, é pela fé. A palavra de Deus é pela fé. Crer em Deus é pela fé. Nós não vemos, mas nós cremos. E a vitória está naqueles que creem. E Deus, o próprio Jesus, é que nos dá o espírito de fé para nós acreditarmos. E às vezes você pode dizer, mas pastor, irmã, como você quer me chamar, amiga, não sei, eu não tenho fé, mas Jesus vai te dar fé, porque é Jesus que te dá a fé, ele é autor e consumador da nossa fé, e o Espírito de Deus vai te dar fé para você alcançar a tua vitória. O Espírito de Jesus Cristo vai te dar fé para te libertar. O Espírito do Senhor Jesus Cristo vai te dar fé, porque às vezes nós dizemos assim, eu estou repetindo, né? Eu não tenho fé. Claro que você tem. Uma pequena fé você tem, porque Jesus já colocou a fé no teu coração, nos teus pensamentos. Se você está me assistindo, é porque você tem fé. Pode ter certeza. E a palavra de Deus disse, a nossa fé foi do tamanho de um grão de mostarda. O grão de mostarda é um dos menores grãos que existe, mas ele tem profundidade. Ele é profundo, né? A raiz dele é firme. Então, olha só, Deus vai te firmar no caminho dele pela palavra, porque a palavra de Deus é que nos lava. A palavra de Deus nos purifica, nos santifica. A palavra de Deus é Espírito e vida. O Espírito Santo vai lavar a sua mente, os seus pensamentos, a sua consciência com a palavra de Deus. Então, não, a palavra de Deus diz, se tua mente, os teus pensamentos, o teu coração te condenar, Deus não te condena, porque a nossa mente, o nosso pensamento nos condena constantemente. Mas nessa noite receba a palavra de Deus, que Jesus não te condena, ele te absolve a tua mente e os teus pensamentos. Ele dá um basta no mal, na tua mente, nos teus pensamentos, no teu coração nessa noite. Deus te deu a vida que Deus te deu, não é essa vida aqui da terra. Porque muitos pregam aquela passagem que diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Sim, verdade. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Verdade, Jesus veio para dar vida. Mas a vida que Jesus veio para nos dar é dentro da tua mente, dentro do nosso pensamento. Porque se o nosso pensamento, a nossa mente não tiver vida, como vamos prosperar aí fora, o terreno? Como vamos vencer aí fora? Essa vida abundante que Deus está falando é a vida do Filho dele dentro de nós. É o espírito de vida do Filho de Deus, Pai, dentro da sua mente, dos seus pensamentos. E não é você que consegue isso, não é eu que consigo isso. Eu própria não tenho como conseguir isso. Mas assim, nós cremos no Filho de Deus. Está escrito lá no livro, na palavra de Deus, que o Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo e da justiça. O pecado é não crer no Filho de Deus. A justiça é que o Filho de Deus está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Ele é o mediador entre Deus e nós e os homens. E a justiça é que o príncipe deste mundo foi julgado. E o príncipe deste mundo é o espírito do mundo. É o espírito do anticristo. É o espírito de Satanás, que fica na nossa mente ali lançando setas, noite e dia. No Salmo 91 diz, seta que voa de dia e de noite. Lá em Efésios 6 também diz,
dardos inflamáveis do maligno. Então o espírito maligno que veio para roubar, matar e destruir, que é homicida desde o princípio, ele te odeia, mas o Espírito de Deus, ele te ama. O espírito do mundo, que é o mesmo espírito de Satanás, que é o mesmo espírito do anticristo, que é contra Cristo, que é o mesmo espírito do mundo, ele leva as pessoas para o caminho errado, para o caminho do mal, para o caminho pecaminoso, para o caminho das trevas que é dele. Mas o Espírito de Deus te tira do caminho das trevas, o Espírito de Deus te tira do pecado, o Espírito de Deus te leva para a vida eterna, o Espírito de Deus te revela Jesus Cristo, o Espírito de Deus te revela a palavra de Deus, o Espírito de Deus te dá o amor, a bondade, o perdão, a misericórdia, a esperança. O Espírito de Deus liberta a tua mente das prisões. O Espírito de Deus, que é o Espírito de Jesus Cristo, liberta os teus pensamentos, a tua mente das cadeias, dos cárceres, do cativeiro e te dá vida dentro de você. Eu estou repetindo, essa vida em abundância dentro de você, do seu coração, dos seus pensamentos, porque Jesus, quando morreu, o velho homem Adão morreu no corpo. O corpo de Jesus simboliza o corpo do velho homem Adão. E nós nascemos com a natureza do velho homem Adão carnal. E o Pai dos céus enviou o seu Filho para tirar essa natureza do velho homem Adão do nosso pensamento, da nossa mente, e colocar a natureza do Filho dele, criado para a santidade, que é do céu. Então é o Espírito de Deus que santifica a nossa mente, o nosso pensamento. É o Espírito de Jesus Cristo que santifica o teu coração. Então por isso não é mérito nosso, não é nós não somos salvos pelas nossas obras, pelos nossos méritos, não. Nós somos salvos pelo Espírito da graça, é de graça. A salvação é de graça, porque o Espírito da graça é que vai salvar a tua mente, os teus pensamentos. Não é você que se salva, não sou eu que me salvo. É impossível nós nos salvarmos, porque ninguém entra na mente a não ser o Espírito de Deus. Nem você próprio, nem eu própria entro na minha mente. Nós podemos reprogramar a nossa mente, sim. Nós podemos cauterizar a nossa mente, sim. Nós podemos alinhar a nossa mente para aquilo que desejamos e queremos, sim. Mas não permanece. Eu quero te dizer que os nossos pensamentos que construímos com o tempo não vai permanecer. Mas a palavra de Deus nos garante que os pensamentos de Deus são eternos. E os pensamentos de Deus são mais altos do que os teus pensamentos. Está escrito na palavra de Deus, os teus pensamentos são maiores do que o de Deus. E como esse pai deixou esse filho mais novo ir, Deus também deixa você ir. Então não culpe Deus, porque Deus deixou nós para escolhermos. Você escolheu, é escolha. Eu acho lindo, tem gente que reclama disso, né? Mas eu acho lindo Deus ter nos dado escolha, que é o livre-arbítrio. Eu acho lindo Deus ter nos dado escolha para nós escolhermos o caminho a seguir. Olha que pai maravilhoso. Olha que Deus pai maravilhoso, né? Ele deixou nós para escolhermos o nosso caminho, ou do bem ou do mal, da vida ou da morte, das trevas ou da luz, lá em Deuteronômio. Mas ele ainda disse, escolhe a vida. Olha que maravilha. Escolhe a bênção, a luz, né? Que é a vida é sem pecado, né? O reino de Deus é sem pecado. O reino de Deus é espiritual, não é deste mundo. O reino de Deus é santo, é o reino do Filho do seu amor. O reino de Deus é puro, né? Então, olha só, Deus, né? Os teus pensamentos, tudo aquilo que construímos, que queremos, que nós colocamos os nossos pensamentos para pensar aquilo que desejamos, não é assim? Só que o caminho de Deus é mais alto, os pensamentos de Deus são mais altos do que o meu e o teu, né? Ele vai deixar você como esse pai deixou esse filho mais novo, mas como esse filho mais novo caiu em si e voltou para o pai e se arrependeu. Olha que esse filho mais novo desejou, olha aqui no versículo 16 do capítulo 15, ele desejou encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Até as bolotas que os porcos comiam, ele desejou e ninguém dava nada, né? E aí você diz, ninguém tem me dado nada, sabe por quê? Porque o Deus Pai está esperando você tomar atitude com ele em oração. A palavra de Deus diz assim, achegai-vos a mim e eu achego a vós. Jesus já fez a obra completa na cruz do Calvário, agora eu e você tem que correr atrás de Jesus em oração. Entendeu agora? Jesus já fez a obra, já consumou todos os séculos na cruz do Calvário. Ele já pagou o alto preço, ele já assumiu as nossas dores, o nosso sofrimento. Ele se fez maldito por nós na cruz do Calvário. Ele riscou a cédula que era contrária a nós, mas agora é nós que temos que correr atrás dele, entendeu? Em oração, na palavra, em jejum,
O sacrifício que Deus quer hoje não é carnal, mas é sacrifício espiritual. Que sacrifício espiritual é? Lá em Hebreus fala, sacrifício de louvor. Que sacrifício espiritual que Deus quer? É apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, que é o culto racional, que é o que nós estamos fazendo agora, cultuando a Deus. Apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Que sacrifício de oração. Lá em Apocalipse diz que as nossas orações é como incenso nas narinas de Deus. Então, guarda essa palavra no teu coração, né? Que como Deus deixou, Deus deixa, Deus escolhe, é maravilhoso essa escolha. E esse filho mais novo se arrependeu e o pai fez uma festa para ele, né? Então Deus vai fazer uma festa no céu quando você se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, porque às vezes nós estamos na igreja, na casa de Deus, e ali estamos sendo alimentados diariamente, porque olha, eu quero te dizer que a construção da nossa mente não é assim não. Não passe de mágica, mágica é engano. Não, é diária. A nossa mente é uma... Por isso que muitos saem da casa de Deus, muitos deixam a igreja, muitos deixam a casa de oração e deixam a Deus e desistem, porque vem para a casa de Deus buscar as bênçãos materiais e não as bênçãos espirituais. Deus quer construir a nossa mente, construir a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo em nós, e guardar a palavra, é memorizar a palavra. Toda vez que nós lemos e meditamos a palavra, fica na nossa memória, vai memorizando. E a construção da nossa mente é todos os dias aqui na terra. Por isso, não desiste da casa de Deus, da obra de Deus, porque a construção da nossa mente não é assim. Eu estou repetindo, é constante, é permanência, é perseverança. Todo dia nós vamos, a nossa carne está aqui. Nós estamos aguardando a redenção do nosso corpo, para quando Jesus vier arrebatar a igreja. Então nós estamos num corpo de pecado, é pela fé que nós estamos sem pecado, né? É tudo pela fé, porque não é por vista, né? Então a construção da nossa mente é diária. Então não desista da casa de Deus, da obra de Deus, da palavra de Deus, da igreja, porque eu estou repetindo para guardar, memorizar nos teus pensamentos, nos teus arquivos da tua memória, da tua consciência, é passo a passo. É uma construção diária. Ou seja, o homem, a palavra de Deus diz que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, que o interior se renove de dia em dia. A nossa mente precisa ser renovada dia a dia, porque lembra que eu falei que a nossa mente é pecaminosa e ela precisa ser renovada dia após dia. A palavra é nova, é atual, mas a nossa mente não. A nossa mente precisa ser renovada dia a dia pela palavra, pelo Espírito Santo. E é uma constante, é uma perseverança. É ali nós participamos dos cultos da casa de Deus, adorando a Deus, ouvindo a palavra, tendo uma constante em oração. Todos os dias da nossa vida aqui na terra, devemos ter vida de oração. Todos os dias aqui na terra devemos ter vida de jejum. Não todos os dias de jejum, mas você tirar 2 vezes durante a semana para jejuar, que é mortificar a carne. A cruz é mortificar a carne. E não é fácil mortificar a carne, nós num corpo de pecado. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo falou isso, que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia, porque o pecado habita em nós, entendeu? Lá em Romanos fala que o pecado habita em nós. O nosso corpo é da origem do pecado. Não é fácil nós mortificarmos a nossa carne. Mas você meditando todos os dias, tirando um tempinho todos os dias para meditar na palavra de Deus. Você todos os dias tirando um tempo para orar e 2 vezes jejuar durante a semana, você vai conseguir sim. Porque o Espírito Santo, ele nos livra da morte, que é o pecado. O Espírito Santo nos livra do diabo, nos livra dos demônios. O Espírito Santo nos livra de todo o mal. O Espírito Santo é maior do que o príncipe deste mundo. O Espírito de Deus é maior do que o Espírito do anticristo. O Espírito de Deus é maior do que o Espírito do mundo. Então guarda essa palavra no teu coração, memoriza essa palavra na tua mente, nos teus pensamentos, né? A palavra de Deus nós temos que todos os dias ler e reler, porque senão nós esquecemos. Se nós não meditarmos na palavra de Deus todos os dias, nós esquecemos. Por isso tem que estar meditando todos os dias, porque esquecemos, né? Quantas das vezes eu esqueço da palavra de Deus? Eu estou lendo todos os dias ali para eu não esquecer, senão nós esquecemos. E aí é desse jeito, né? E esse filho, esse irmão mais velho desse irmão mais novo, já estou quase encerrando, vou fazer a última oração final. E esse filho mais velho, quantas das vezes nós que guardamos os mandamentos de Deus, muitos que guardam os mandamentos de Deus, né? E é certo guardar? Claro que é. Só que esse filho mais velho disse que ele guardava os mandamentos, ele era obediente, e o pai nem um cabrito deu para ele.
né? E aquele que estava perdido, o pai fez uma festa, um banquete para ele. Então esse irmão, às vezes a gente que obedecemos os mandamentos de Deus, e é certo obedecer, nós às vezes, em vez de ficarmos humilde e manso, ficamos arrogante e prepotente. E às vezes ficamos soberbos. Olha, Deus quer tirar a soberbia, a ingratidão do nosso coração, do nosso pensamento. Nós temos que querer ver o bem do nosso irmão, do nosso próximo, do nosso vizinho. Nós temos que querer ver a salvação de todos. E às vezes nós estamos apegados em tantos bens materiais. Deus quer que tenhamos bens materiais, mas não sejamos apegados. Deus diz para nós não amarmos o que o mundo tem para dar. Nós moramos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós não temos que apegar a nada desta terra. Desculpa, porque aqui tudo vai passar. Me dá aqui mais um pouco de água. Porque aqui tudo vai passar, mas uma vida eterna nos espera. Então viva hoje aqui na terra como se você fosse partir para o céu hoje, que uma vida eterna te espera. Porque aí você vai conseguir viver feliz, você vai conseguir viver alegre. Eu vim beber mais um pouco de água, né, que tá calor. Então, olha só. Às vezes acontece isso com nós. Deus quer que a gente ande em santidade, sim. Deus quer que nós sejamos santos, sim. Só que Deus não quer que a santidade de Deus não torna nós arrogantes. A santidade de Deus torna nós humildes, mansos. É que às vezes nós nos tornamos santos, às vezes, para querer recompensa, né? Para querer recompensa mesmo. Mas nós temos que ser santo, não para querer recompensa. Nós temos que ser santo, andar em santidade, não para cobrar de Deus. Quem somos nós para cobrar alguma coisa de Deus? Né? A palavra de Deus que diz que nós somos filhos, sim, mas Jesus, o Filho do Deus Pai, foi obediente até a morte de cruz. Ele é o nosso maior exemplo. O Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele é o maior exemplo nosso, ele é tudo em todos. Se espelhe no Senhor Jesus. Se você se espelhar no ser humano, você vai cair. Mas se você se espelhar na palavra de Deus, você nunca cai. Porque a palavra de Deus te renova, a palavra de Deus te fortalece, a palavra de Deus te anima. E está escrito uma passagem na Bíblia que diz para você não deixar o ladrão roubar a semente, que é a palavra de Deus. Porque se ele roubar a semente que está sendo ministrada aí no teu coração, como essa semente vai produzir? Porque a palavra de Deus também é comparada a uma semente. Nós lançamos a semente que é a palavra. E está escrito, né, na palavra de Deus que a semente lançada em boa terra, à beira do caminho, né, vê onde é que está essa palavra para mim aí, Vitória? A semente que é lançada em pedregais, né, e na boa terra. A terra somos nós, a semente é a palavra. E a palavra de Deus diz que o maligno vem e arrebata a semente, que é a palavra. Então não deixe o maligno arrebatar a semente, que é a palavra de Deus, do teu coração, da tua mente. Guarda, confia na palavra de Deus. Acredita na palavra de Deus, porque nós temos uma tendência a acreditar mais em palavras ímpias, né? Nós temos uma tendência a acreditar mais no mal do que no bem, não é assim? Mas a nossa mente, nós não temos que andar pela nossa mente. Está escrito na palavra de Deus que quando nós não conhecíamos a Deus, nós andávamos pelo espírito da ira, pelo príncipe deste mundo, pelos nossos pensamentos, pela nossa mente. Mas hoje que conhecemos a Cristo, que o Espírito Santo nos convenceu do pecado, do juízo e da justiça, que nos convertemos ao Senhor Jesus, nós temos que viver pela palavra. O que vier na mente, não obedeça a palavra de Deus. Porque nós cristãos não andamos pelo nosso coração, que é a mente, né? Que é os pensamentos, nós andamos pela palavra, que o nosso coração é enganoso, né? Então, creia na palavra de Deus. A palavra de Deus é razão. A palavra de Deus é amor. Amor é razão. Amor não é sentimento de pena, não. A pena te leva para o buraco, mas o amor te leva para o céu. O amor te leva para pastos verdejantes. Então, com certeza, esse filho mais novo, ele não tinha certeza do que ia lhe sobrevir, né? Mas aí ele se arrependeu e o pai, ele abraçou o filho de novo e mudou as vestes dele e fez festa. Então Deus, nessa noite, você que está ouvindo ao vivo nessa noite, você que vai ouvir gravado durante o dia ou durante a noite, outras noites,
né, se você hoje se arrepender dos seus pecados em oração, confessar a Deus seus pecados em oração, a quebrantar o seu coração. Porque se nós, a palavra de Deus diz, quando ouvides a voz do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, não endureçais os vossos pensamentos, o vosso coração, se aquebrante, porque a palavra de Deus diz que Jesus veio para os quebrantados de coração, ele veio para todos. Mas aqueles que resistem, como ele vai entrar? Ele só entra naquele que dá lugar. Deus não arromba a porta é o coração. Tanto o Senhor Jesus é a porta, como o nosso coração, nosso pensamento é a porta. Se nós não quisermos Jesus, ele não entra, ele não arromba. Já o ladrão, que é o espírito do mundo, o espírito do anticristo, ele arromba e entra. Ele não pede para entrar. Mas o teu corpo, a tua alma, o teu espírito é do Senhor Jesus, e ele pergunta se pode entrar. Ele diz que se você abrir o teu coração, a tua mente, os teus pensamentos, ele entra e ceia com você. Então eu estou repetindo, a vida e a abundância é na tua mente, é nos teus pensamentos. Porque se a tua mente, os teus pensamentos tiver são, se a tua mente, os teus pensamentos tiver em perfeito juízo, renovado pela palavra de Deus, tudo que você determinar no nome de Jesus vai receber. Mas se a nossa mente, o nosso pensamento não estiver firme na palavra de Deus, não estiver renovado pela palavra de Deus, como vamos receber? Então tudo depende daqui, do nosso pensamento. Amém? Então Deus, ele quer renovar os teus pensamentos, a tua mente. Deixa a palavra de Deus renovar os teus pensamentos, a tua mente, né? Porque ele só entra se você deixar, né? Então aqui eu expliquei sobre o caminho do homem, que é o nosso, o caminho do homem, da mulher, e o caminho de Deus. Eu aceitei o caminho de Deus, e você? Aí é você e Deus, né? Não é por força, nem por violência, é pelo Espírito de Deus. E para mim, eu prefiro o caminho de Deus. Tá? A nossa carne é estreito, né? Porque a nossa carne quer as coisas desse mundo, quer os desejos, quer as coisas da carne. Mas o nosso Espírito quer as coisas do céu, quer a vida eterna, quer o Senhor Jesus, né? E que o Espírito do amor de Deus possa morar nos teus pensamentos, possa superabundar dentro de você. Que o amor de Deus que está em Cristo Jesus possa superabundar na tua mente, nos teus pensamentos. E vamos fazer uma oração para encerrar. E que esse novo ano de 2024, você esteja achegado mais a Deus, com mais relacionamento com Deus em oração, com mais intimidade com seu Pai dos céus, porque Ele te ama, Ele deu a vida por você. Ele te perdoou na cruz do Calvário. Todos os teus pecados foram perdoados. Acredite na palavra de Deus. Que Jesus, ele veio para absorver a tua mente, absorver os teus pensamentos, tirar a tua mente das prisões, tirar os teus pensamentos das prisões, né, das cadeias, dos cárceres, e libertar os teus pensamentos e a tua mente, e ser um novo homem, uma nova mulher, nascido não da carne, mas da água e do Espírito Santo. Deus quer que a gente nasça do amor dele. O amor de Deus nos constrange, o amor de Deus nos atrai, o amor de Deus é mais forte do que a morte. E quem ama não pratica o mal. Quem ama não deseja o mal para o seu irmão. Quem ama, o amor tudo suporta. Está lá em 1 Coríntios capítulo 13. O amor é benigno, o amor é sofredor, o amor não é ingrato, o amor quer o bem um do outro, né? Então, que esse amor que está no Filho de Deus superabunde nos teus pensamentos, na tua mente, que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, nesse novo ano de 2024. Essa mensagem nessa noite, essa live, é para o ano novo, né? Para encerrar o ano de 2023 e começar o novo ano de 2024, que vai logo, logo começar, né? Para os israelitas, para os judeus já aconteceu em setembro, mas para nós, porque o nosso calendário é diferente, né? O nosso calendário é diferente deles, né? Eles já são quase 6.000 anos lá em Israel e nós estamos no ano, vamos encerrar 2023 para o ano 2024, são vários calendários na Terra, né? Então, para você ver que na Terra tem vários calendários, imagine o calendário de Deus não é o nosso calendário, o dia de Deus não é o nosso dia, a hora de Deus não é a nossa hora. A palavra de Deus lá em Coríntios diz que o que não subiu ao nosso coração, o nosso pensamento, o que os ouvidos não ouviu, o que os nossos olhos não viram, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então ame a Deus sobre todas as coisas. Ele diz, aquele que se apegou a mim com amor, está lá no Salmo 91, quando a gente se apega a Deus com amor, Ele faz infinitas coisas mais. Vamos orar? Pai dos céus, ora aí junto comigo, chame pelo Filho de Deus, por Jesus, não chame por homem nenhum, mulher nenhuma, porque ninguém pode fazer nada. Nós devemos honrar a todos, amar a todos, respeitar a todos, porque a palavra de Deus manda honrar os homens, as mulheres, honrar as autoridades, honrar os reis, honrar a Deus, né? Amar a todos, porque quem ama a Deus ama o seu próximo, mas a bênção vem de Jesus, do Filho de Deus, né?
porque tudo que pedis em nome de Jesus, com fé receberemos. Amém? Vamos orar junto aí agora. Abraça o seu corpo. Você que está junto com seus familiares, dê a mão aos seus familiares aí. Perdoe aquele que te ofendeu, porque lá no Pai Nosso diz, né? Pai Nosso que estás nos céus, é a oração modelo, é a oração que todos no mundo falam, né? Ora, está na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 6, né? Pai Nosso que estás nos céus, né? Vamos ler essa oração modelo? Está no livro de Mateus aqui, eu vou folhear rapidinho, né? Que o discípulo perguntou a Jesus, que os discípulos de João sabiam orar, e para Jesus ensinar eles a orar. E o Senhor Jesus ensinou essa oração modelo que está no livro de Mateus, né? Capítulo, deixa eu ver aqui se é 6, né? Que aqui não é nada programado, amém? Mateus, claro que tem que ser tudo programado com ordem e decência. Deus mandou eu ministrar o livro de Lucas, né? Do filho pródigo. Mas a palavra de Deus, Mateus 6 aqui, foi o Espírito Santo que me deu agora. E aí diz assim, vamos orar junto comigo? Diz assim, Mateus capítulo 6, tem em outros livros, em outros evangelhos também, mas eu estou lendo na escritura em Mateus. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 7, diz assim, orando, não usei de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos semelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhes pedirdes. Aí está, versículo 9, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzes à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Aí diz aqui no versículo 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então tá aí, guarde essa palavra, que se eu e você não perdoar o nosso próximo, Deus não perdoa nós. Mas se nós perdoarmos, Deus perdoa. Amor significa perdão. O amor anda junto com a justiça de Deus. Deus é justo, justiça vem de justo. Vamos orar? Pai dos céus, em nome de Jesus Cristo, entramos em tua presença. Deus vivo, nós entramos no trono da graça, Senhor. Pelo sangue da nova e eterna aliança, pelo Espírito eterno, pelo nome de Jesus. Senhor, aqui está, Senhor, nós estamos aqui no último dia do ano, do mês de dezembro, Senhor, para iniciar o novo ano de 2024. Deus, em nome de Jesus, eu não sei como essa pessoa, Senhor, se encontra aí, como se encontra o coração, a mente, o pensamento dessa pessoa. Mas o teu Espírito sabe, porque a tua palavra diz que quem conhece o homem é o Espírito do homem e o Espírito de Deus. E o teu Espírito, Senhor, sabe como está a situação financeira dessa pessoa. O teu Espírito, Senhor, sabe como está o emocional dessa pessoa. O teu Espírito, Senhor, sabe como está a vida sentimental dessa pessoa. O teu Espírito, Senhor, sabe, Senhor. Conta os dias da tua vitória, Deus manda te dizer. O teu Espírito, Senhor, sabe como essa pessoa chegou até nessa live para ouvir a tua palavra. O teu Espírito sabe, Senhor, a dor que essa pessoa está enfrentando. O teu Espírito sabe, Senhor, quantos colegas essa pessoa deixou para ouvir a tua voz. E ela vai ser abençoada, ele vai ser abençoado. O teu Espírito sabe, Senhor, porque o Senhor vai dar o galardão a essa pessoa, Senhor. Porque o Senhor galardoa o teu povo, Senhor, os teus filhos. Deus, em nome de Jesus, não é placa de igreja que salva. Tem que ter as placas assim que é para identificar, né? Mas são vários ministérios, está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Mas o Espírito Santo é o mesmo, o Senhor é o mesmo, né? Toda igreja que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que tem Jesus Cristo como Senhor, como cabeça do corpo da igreja. Esse é verdadeiro. Aqueles que confessam que Jesus Cristo veio em carne, essa pessoa é de Deus, é filho e filha de Deus quem confessa que Jesus Cristo veio em carne. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te entrego todos que estão assistindo essa live em tuas mãos e aqueles também que não estão assistindo, Senhor. Deus, o Senhor está acima dos anjos, dos arcanjos, o Senhor está acima de todo o principado, de toda a potestade. Senhor Jesus, o Senhor Deus vivo habita entre os querubins. O Senhor Jesus Cristo, Deus vivo, tem 7 olhos, que é os teus 7 espíritos, e os teus olhos veem toda a terra, aleluia.
Glória ao Deus vivo, glória ao nome de Jesus Cristo, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ah, Deus vivo, em nome de Jesus, toma agora essa pessoa, Senhor, que adentrou na tua presença nesse momento, clamando: Abba, Pai, Abba, Pai. Ah, Deus vivo, teu povo está clamando, Senhor, nesse momento está te buscando. Ah, Deus vivo, em nome de Jesus. Ah, Senhor, eu te entrego agora todos os moradores da terra em tuas mãos. Eu te entrego agora, Deus vivo, todos os moradores do Brasil, da Bahia, em tuas mãos. Eu entrego todos os moradores dessa cidade que tem o nome Feira de Santana, que eu moro, em tuas mãos. Eu te entrego agora esse bairro Santo Antônio dos Prazeres em tuas mãos. Ah, Deus vivo, eu te entrego agora, Senhor. Ah, Senhor, todos os pequenos e grandes em tuas mãos. Eu te entrego agora os ricos e os pobres em tuas mãos. Eu te entrego do menor ao maior em tuas mãos, Senhor. Ah, Deus, em nome do Senhor Jesus, tira a fadiga da alma dessa pessoa. O Senhor veio salvar as almas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, todos quando pecaram, as almas morreram. E o Senhor desceu ao mundo dos mortos, Jesus, lá para salvar as almas. E ao terceiro dia o Espírito Santo te ressuscitou. E o Senhor Jesus veio recriar o nosso espírito. Ah, Deus, a nossa alma tinha se perdido. Todos a alma estavam perdidas, porque a tua palavra diz que a alma que pecasse, essa morreria. Mas o Senhor Deus Pai enviou o teu Filho para salvar a nossa alma, para converter a nossa alma, para trazer de novo, Senhor, nós à vida, Senhor. Porque quando todos pecaram, ficamos mortos em pecados e ofensas. Mas o Senhor Deus Pai enviou o teu Filho para salvar a nossa alma, para nos dar vida novamente. Porque quando pecamos, Deus, nós ficamos mortos em ofensas espiritualmente. Nós ficamos mortos espiritualmente em ofensas e em pecados. Mas o Senhor veio, Jesus, nos salvar espiritualmente. O Senhor veio, Jesus, nos resgatar espiritualmente. O Senhor Jesus veio dar vida por nós, para nos salvar da morte eterna, nos dar a vida eterna. Deus, em nome de Jesus, recria o espírito dessa pessoa. Deus, aonde essa pessoa estiver, toca do alto da cabeça à planta dos pés. Ah, Deus vivo, a tua palavra diz que a nossa briga não é contra o ser humano, não é contra a carne e o sangue, mas é contra principados e potestades das trevas. Está lá escrito em Efésios capítulo 6. Então, Deus, em nome de Jesus, eu ordeno agora pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que toda legião de demônio, toda casta de demônio, todo principado das trevas, toda potestade das trevas, contra a mente dessa pessoa, contra os pensamentos, contra o coração dessa pessoa, ah Deus, nas regiões celestiais, contra o corpo, a alma, o espírito dessa pessoa, seja expulso agora, em nome de Jesus Cristo. Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus veio para dar vida na mente dessa pessoa e vida em abundância. O Senhor veio, Jesus, para libertar os oprimidos. A tua palavra diz, Jesus, que o Espírito do Senhor, lá em Isaías 53, diz, estava sobre o Senhor para pregar as boas novas aos contritos de coração, aos quebrantados de coração, para libertar os presos espirituais, para libertar os oprimidos. Jesus, em nome de Jesus, vem agora, Jesus, com teu Espírito Santo, libertando a mente dessa pessoa, os pensamentos do coração. Jesus Cristo, vem com teu Espírito Santo agora, realizando a tua obra na mente, nos pensamentos, no coração dessa pessoa. Ah, Senhor Jesus, vem com teu Espírito Santo agora sobre a mente e os pensamentos de todos os moradores da terra. Ah, Deus, vem agora, Jesus, visitando cada ser humano agora em toda a terra, Senhor, e dando a tua vitória, porque a tua palavra diz, estragada foi a morte na tua vitória na cruz do Calvário. A tua palavra diz que o Senhor venceu o inferno, que o Senhor pegou a chave do inferno, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A tua palavra diz, Jesus, que o espírito do pecado não tem domínio sobre o teu povo, sobre nós, porque o Senhor aniquilou aquele que tinha o império da morte, que é o pecado, que é o diabo, na tua morte, ali na cruz do Calvário. Jesus, está escrito lá no livro de Hebreus, Senhor. Pai dos céus, em nome de Jesus, tira o jugo pesado dessa pessoa, tira o fardo pesado dessa pessoa, Jesus, e dá um jugo suave, dá um fardo leve, porque
porque a tua palavra diz para pedir ao Senhor o fardo leve, o jugo suave, e encontrarei descanso para as vossas almas. Deus, em nome de Jesus, vai agora, Jesus, com o teu Espírito Santo agora, Senhor, trabalhando sobrenatural, porque nós vivemos no natural, nós andamos por fé no sobrenatural, mas só quem faz sobrenatural é o Senhor. Jesus, nós não sabemos orar como convém, mas o teu Espírito Santo, ele intercede por nós com gemido inexprimível, e que o teu Espírito Santo, Jesus, agora atente para o clamor dessa pessoa, que o teu Espírito Santo atente para a oração dessa pessoa, que o teu Espírito resolva a causa dessa pessoa, que o teu Espírito, Senhor, venha agora transformando do alto da cabeça à planta dos pés, libertando, curando, salvando, dando a bênção completa, porque a tua palavra lá em Efésios, Senhor, diz que o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Deus, em nome de Jesus, entrega a chave do reino dos céus a essa pessoa, como está no Pai Nosso, que o teu reino dos céus, Senhor, venha sobre essa pessoa, que o teu reino do Deus vivo dos céus venha sobre a mente, os pensamentos dessa pessoa. A tua palavra diz que quando o teu reino vem, Jesus, os demônios são expulsos, os enfermos são curados. Então que o teu reino, Deus vivo, venha habitar nos parentes dessa pessoa, na descendência, na família, na vizinhança, nas cidades, nas ruas. Que o teu Espírito, que o teu reino, Jesus, venha sobre todos e todas nessa noite, Senhor, para a tua glória, para a tua honra, para o teu louvor. E eu determino a tua palavra, Senhor, porque a tua palavra não volta vazia. A tua palavra diz como desce a neve dos céus e a chuva, e para lá não torna. Assim a tua palavra, ela não volta vazia. Então fique na paz de Deus. Receba a paz do Senhor Jesus, que excede todo o teu entendimento na tua mente, nos teus pensamentos, né? Um abraço da sua irmã, da sua amiga, da pastora Alexandra, né? E que Deus continue te abençoando, te guardando, te protegendo. Que o Espírito de Deus continue iluminando os teus pensamentos, a tua mente, todos os dias da tua vida. Então não te preocupe com nada. Claro que nós nos preocupamos, Deus fala isso, mas o Senhor cuida de você. Confie na palavra que Deus cuida de você. Amém? Deus cuida de você. Beijos, abraços, bem apertados, tá? E fica na paz de Cristo nessa noite.